Boa noite, irmãos. Estamos chegando a mais um domingo para louvar e cultuar ao nosso Deus. Como é bom poder ouvir as palavras do pastor, os ensinamentos e saber cada dia mais sobre a Bíblia. A esse livro tão maravilhoso que nos ensina aos nossos caminhos, a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa oração e a força que temos orando e sabendo que Deus está olhando para nós e seu Filho Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, te agradeço por mais um dia. Agradecemos pelo culto, agradecendo pelas palavras, agradecendo por tudo que nos tem feito. Obrigado, meu Pai. Obrigada de todo o coração por tudo. Que o Senhor esteja conosco, abençoando a todos. Em nome do seu Filho Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmãos, tenham paz no coração, fiquem com Deus. Um beijo a todos. Olá, igreja, amigos da Igreja Batista Evangélica Moriá. Eu estou aqui para deixar um recadinho de Deus para vocês, que está no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus,
estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, esse recado de Deus nos ensina que Deus quer que a gente tenha ânimo, que a gente tenha coragem, que a gente tenha força. Os problemas virão, os obstáculos estão aí, mas a gente vai conseguir superar todos eles com fé em Deus, acreditando na palavra do Senhor. Estou com saudade de todos vocês. Um abraço bem apertado no coração. Fiquem com Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem nos ajudado a tomar as decisões corretas sobre a situação que estamos passando em relação à pandemia. E agradeço, Senhor, pelas pessoas que têm colaborado de forma digital para que exista um contato entre os membros da nossa igreja. Senhor, abençoe todos os membros da nossa igreja. Eu te peço que o Senhor abençoe as pessoas que têm orado por mim. Derrama, Senhor, paz no coração de cada uma delas, de acordo com a tua vontade. Que o Senhor esteja comigo nesse momento difícil que estou vivendo e que o Senhor prepare, Senhor, um futuro bom, um futuro tranquilo para todos nós. Estaremos logo juntos na igreja. Estou com saudades de todos os irmãos e peço a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, eu canto
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá e a todos os irmãos queridos que estão me ouvindo nesta hora. Antes de ler o texto bíblico, eu quero fazer menção de um pastor amigo chamado pastor Neilson Santos. Pastor Neilson foi adolescente na igreja onde eu era pastor, a Igreja Batista da Chatuba. Eu o batizei quando ele estava pré-adolescente. Agora, pastoreando a segunda Igreja Batista de Três Rios, pastor Neilson está comemorando os seus 30 anos de ministério pastoral. A esposa dele, a irmã Eliane, que cresceu na nossa igreja também, tem sido uma grande bênção, e a família toda. Na foto que vocês estão vendo, está o pastor Neilson, está a sua esposa, a irmã Eliane, e também os filhos do casal, o Neilson Júnior, Emanuele e Lucas. Então, meu querido pastor Neilson, nesses 30 anos de ministério, Deus tem usado o querido irmão para beneficiar o seu povo. E eu louvo a Deus por sua vida, pela vida de sua família e pelo seu ministério. Parabéns, seja abençoado por Deus, protegido e guardado sempre. E que o seu ministério continue sendo abençoador para muitas pessoas. Que Deus abençoe ao pastor Neilson, a sua igreja e a sua família. Vamos agora ao texto de hoje, a palavra de Deus. Vamos ler. É Lucas, capítulo 20, versículos, melhor dizendo, Lucas não, Lucas é o escritor. Atos, capítulo 20, versículo 17 e versículo 28. Vamos ler. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Palavras do escritor Lucas no livro dos Atos. O nosso tema é as funções do ministro cristão. As funções do ministro cristão. Vamos prosseguir. Ministro cristão é um servidor que atende às necessidades de uma comunidade de crentes. Para compreender o que é um ministro cristão, precisamos considerar os vários significados do termo encontrado no Novo Testamento. São 4 termos que são traduzidos como ministro. Primeiramente, em Atos 26:16, o apóstolo Paulo, falando da sua vocação, ele diz que Deus o chamou para ministro. E a palavra que ele usa, hiperetes, que é a palavra grega. Hiperetes significa, ou descrevia, o escravo assistente dos escravos remadores no porão de uma embarcação naval. Trata-se de uma função de humildade. Os escravos que remavam no navio ficavam no porão. E esses escravos tinham necessidades. Precisavam de um curativo, precisavam de comida, precisavam de água. E havia um escravo que cuidava desses escravos remadores.
era o escravo assistente de outros escravos, servo de servos. Assim o apóstolo Paulo se considerava um hiperétes, um escravo cuidando de outros escravos. A outra palavra é liturgos. Liturgos pode ser encontrada em Romanos, capítulo 15, versículo 16. Liturgos é prestador de serviços ou benefícios comunitários às próprias custas. Então, a característica do liturgos é que o liturgos presta serviço para a comunidade pagando do seu próprio bolso. Por exemplo, se ele conserta uma ponte, ele conserta a ponte e paga do seu bolso. Esse é o liturgos, que trabalha para o outro às suas próprias custas. Então, ele é um prestador de serviços ou benefícios comunitários às próprias custas, sem intenção de levar vantagem pessoal. A assistência aos crentes pobres da Judéia é chamada de liturgia. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 12, ele está mencionando o esforço daqueles crentes para sustentarem os que estavam com fome na Judéia. Essas pessoas faziam coleta, ajuntavam recursos, ajuntavam comida para mandar para a Judéia. E Paulo chama isso de liturgia. Esses eram liturgos, prestadores de serviço às próprias custas. Esse é um dos significados de ministro, um liturgos que pratica a liturgia às próprias custas. A outra palavra é sinergos. Sinergos está em 1 Tessalonicenses 3,20. É simplesmente um companheiro cooperador. A ênfase está aqui. O liturgos, ele não é apenas um servidor. Ele é um companheiro, ele é um cooperador. E a palavra, talvez a mais comum, diáconos, que é prestador de serviço doméstico, suprindo necessidades humanas em favor do próximo. Vou falar mais de uma vez que a ênfase no ministro cristão está nas necessidades humanas e no serviço. Então, o ministério cristão não se baseia em posição, autoridade, grandeza, não. O ministério cristão se baseia na carência, na necessidade. Quando há carência, quando há necessidade, aí se constitui a necessidade também do ministério cristão. Pois bem, o ministério cristão é também uma obrigação universal para todos os crentes. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala que Deus colocou ministros nas igrejas, para que esses ministros preparem os crentes para também serem ministros. Então, o ministério cristão não é uma tarefa para um ou outro, é uma tarefa para todos os cristãos. Paulo fala que todo cristão, uma vez que todo cristão tem dons, e os dons são para o serviço, então todo cristão, já que todos têm dons, que todo cristão seja preparado, seja equipado para o serviço do ministério. E os ministros autorizados pela igreja são responsáveis por essa capacitação. A nossa igreja tem algumas vantagens, alguns benefícios que eu valorizo muito. Uma delas é o grande número de pessoas que sabem pregar. E essas pessoas, elas foram capacitadas. Há muitas pessoas que podem pregar com sabedoria, dirigir estudos bíblicos, fazer pesquisas. São pessoas que foram capacitadas para isso. Outros são capacitados para cuidar de crianças, outros são capacitados para cuidar de doentes. Então, os crentes, todos os crentes têm um ministério a cumprir e todos os crentes precisam ser capacitados
e o ministério cristão principal é responsável por capacitar todos para que cada um exerça o seu ministério. O apóstolo Paulo, então, ensina que todo cristão deve ser capacitado para o serviço do reino de Deus. Vamos ver as funções, que funções exige o exercício do ministério cristão. Primeiro, o ministério cristão exerce a função, o ministério cristão exige a função de orientação espiritual. O texto diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 17. Então, Paulo está numa viagem para Jerusalém, está se despedindo das igrejas, porque daqui para frente ele não vai mais ficar visitando as igrejas, mas ele precisa conversar com a liderança da igreja de Éfeso e pediu que eles viessem se encontrar com ele em Mileto. Então o apóstolo convocou ministros da igreja de Éfeso para o encontro de despedida com ele em Mileto. A esses ministros, Lucas denomina presbíteros. A palavra presbítero significa o mais velho, o mais velho. O presbítero é o mais velho. Eram os anciãos, os quais haviam adquirido mais sabedoria, mais experiência, mais compreensão dos problemas da comunidade. Esses mais idosos ocupavam esses cargos de liderança, de orientação espiritual. Era o que o Novo Testamento chama de presbíteros ou de orientadores espirituais. 2 comentários. O ministro presbítero assumia na comunidade civil, porque o ministro presbítero não era usado somente na igreja. Então, havia um ministro presbítero na comunidade civil, com a função de instruir, orientar e ajudar nas tomadas de decisão. Era nas comunidades civis e judaicas o líder político e religioso. Esse era o presbítero. E outro comentário é que o ministro cristão como presbítero, exerce a função de liderança espiritual, dedicando-se ao ensino, aconselhamento, pregação e doutrinação. A palavra-chave é sabedoria. Os presbíteros eram os mais esclarecidos da igreja, os mais sábios. E eles precisavam ter essa sabedoria porque eles orientavam as pessoas. Hoje em dia, o ministério cristão exige pessoas sábias, pessoas que conseguem, com sabedoria, dar soluções e orientações e ensinamentos para a comunidade. Deixa eu contar um fato curtinho, uma história pequena e dolorosa. Numa igreja que eu conheço, um pastor que eu conheço, houve uma infidelidade de uma esposa. Ela foi infiel. E ela foi pedir ajuda ao pastor, ou seja, ao presbítero, que deve ser uma pessoa sábia. A mulher que cometeu infidelidade vai ao pastor, que é o presbítero, o sábio da igreja, pedir orientação. E ele disse: a senhora deve confessar ao seu marido. Foi a orientação que ele deu. Ela confessou ao marido, e o marido lhe deu um tiro e a matou.
Esse presbítero não era sábio. Ele deu um aconselhamento desastroso. Por isso que eu digo que a palavra-chave no ministério de presbítero é a sabedoria, é o bom senso, é a capacidade de encontrar soluções viáveis. E muitas vezes, pessoas são prejudicadas por falta de sabedoria. Como profissional de saúde mental, eu encontro de tempo em tempo uma pessoa que foi muito prejudicada por uma orientação do seu ministro presbítero. Pessoas foram muito prejudicadas, porque mal orientadas. De forma que o exercício do ministério como presbítero, o ministro como presbítero, há de exercer com sabedoria. Por isso, ele tem que ser um estudioso, ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ser um observador, ele tem que ser uma pessoa que busca entendimento, ele tem que estudar bastante, conhecer bastante, estar sempre se atualizando, ter algum conhecimento de psicologia, algum conhecimento de medicina, algum conhecimento de vida acadêmica, para que quando a pessoa carente de sabedoria, a pessoa perdida nos seus pensamentos confusos, essa pessoa vai ao ministro presbítero e ele se caracteriza então pela sabedoria. O apóstolo Paulo esperava que os presbíteros pudessem agir desta maneira. Então falei do ministro como um líder da comunidade, como um orientador. O ministro presbítero é importante como orientador. A segunda proposição é a seguinte: o ministro cristão exige a função, o ministério, digamos, eu estou falando do ministério, o ministério cristão exige a função de supervisão. Paulo fala aos presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os ministros convocados, denominados presbíteros, são agora mencionados como bispos. Presbíteros e bispos são as mesmas pessoas, exercendo funções específicas na mesma comunidade cristã. Ele é um ancião, ele é um presbítero, ele é um bispo, ele é um líder espiritual. O mesmo ministro é o presbítero, é o líder espiritual. Prosseguindo, bispo, na língua grega, episcopo, significa aquele que olha por sobre. Epi é sobre. Escopel é o verbo olhar atentamente. Então, o bispo significa aquele que olha por sobre. E vem de um verbo que significa olhar atentamente. Vigiar, tomar conta. Nas comunidades pagãs, bispo era o título de divindades encarregadas de cuidar de uma região. Eles acreditavam que cada região tinha um deus, uma divindade que tomava conta. Eles se chamavam de bispo. Nas comunidades civis, eram os magistrados, oficiais do governo, responsáveis pela supervisão de uma cidade. Como um prefeito, eram os bispos nas sociedades civis. E era também como se chamavam os líderes das comunidades judaicas. Eles eram bispos. Nas comunidades cristãs, o bispo era o líder supervisor, o tomador de conta da igreja. Ele olhava, ele supervisionava. 2 comentários. O bispo era comissionado pelo Espírito Santo. Paulo diz, o Espírito Santo vos chamou
A vocês que são presbíteros, o Espírito Santo comissionou para exercerem a supervisão, para serem bispos. O bispo, então, era comissionado pelo Espírito Santo. Ele não é um líder, o líder cristão, o ministro cristão, ele não é por autoconvocação. Ele precisa saber que o Espírito o convocou e ele vai servir como um convocado pelo Espírito Santo. O segundo comentário é que o bispo, supervisor da igreja, devia supervisionar também a si mesmo, cuidar da própria vida. O texto diz: cuidai de vós mesmos. Sejam supervisores da igreja, mas também sejam supervisores das suas próprias vidas. Então, o supervisor, o bispo, supervisor da igreja, devia supervisionar a si mesmo. Paulo fala a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Então, o bispo era um duplo supervisor. Supervisor da comunidade e supervisor da sua própria vida. Você talvez se lembre da passagem do livro dos Cantares de Salomão, logo no começo, que uma personagem diz: os meus irmãos mandaram que eu tomasse conta das vinhas, mas da minha vinha, eu não cuidei. Ela ficou responsável por tomar conta de outras vinhas, mas da vinha dela, ela não tomou conta. E muitos de nós somos assim, queremos cuidar da vinha do outro, sem tomar conta das nossas vinhas. E aqui o apóstolo Paulo diz: o bispo é um supervisor de si mesmo e é um supervisor da igreja. A terceira afirmação diz: o ministro cristão deve exercer a função de pastoreio. O texto diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Atos 20, 28. Nós podemos aqui chamar a atenção que existe uma realidade que chamamos de pastorado. O querido pastor Neilson está comemorando 30 anos de pastorado. Pastorado é uma condição, é um título, é uma função, uma missão. É um cargo. E pastoreio é a ação, é o cuidado. O pastoreio significa que eu estou cuidando de alguém. E o pastoreio deve ser atividade não apenas dos presbíteros e bispos, mas também responsabilidade de todas as pessoas. Agora eu queria que você prestasse atenção. Os termos presbítero, bispo e pastor se referem na comunidade cristã ao mesmo ministro cristão. A igreja não precisa ter ministro, presbítero, bispo, pastor. Ela tem um ministro que pode ser chamado de pastor. Mas aquele que é chamado de bispo, aquele que é chamado de presbítero e aquele que é chamado de pastor, todos têm a mesma responsabilidade: exercer ministério cristão. Então, repetindo um pouco, os termos presbítero, bispo e pastor, aqui nessa passagem, se referem, nessa comunidade cristã, ao mesmo ministro cristão, o qual deve exercer funções específicas para suprir as necessidades da igreja. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, Jesus é mencionado como o pastor e bispo das nossas almas. O pastor
deve manter as ovelhas protegidas, buscar aquela que se desviou, curar a ferida e alimentar o rebanho. O título preferido, na minha opinião, para o ministro cristão deve ser pastor. Vou dizer por quê. Primeiro, no Velho Testamento, Deus exercia a função de pastor. Deus não era mencionado como bispo ou presbítero. Deus era mencionado como pastor. Lá, no capítulo 34 de Ezequiel, está escrito: Deus falando pela profecia de Ezequiel: a perdida buscarei, quer dizer, a ovelha perdida buscarei. A ovelha desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Então, Deus é apresentado como o pastor. No Novo Testamento, Jesus se denominou o pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Capítulo 10 de João tem uma grande quantidade de informações sobre Jesus como pastor. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus se encontrou com alguns dos seus discípulos, com 7 deles, e ali naquele encontro Jesus encarregou Pedro de pastorear a igreja. 3 vezes Jesus insistiu com Pedro: apacenta minhas ovelhas. Deus instituiu ou comissionou o apóstolo Pedro como pastor. Ele vai apacentar. Ele é um homem sábio, ele é um homem que tem visão, ele cuida das ovelhas. E Jesus insiste, ele insiste: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quero concluir com as seguintes palavras. O serviço no reino de Cristo deve ser realizado por ministros ou servidores, comissionados por Deus e capacitados pelo Espírito Santo. O ministro cristão não exerce a função para alcançar status, fama, poder ou riqueza, mas para atender carências do povo de Deus. O ministro cristão deve exercer liderança com sabedoria, supervisionar o povo de Deus com dedicação e exercer o pastoreio com amor. São 3 palavras-chave: sabedoria, dedicação e amor. A sabedoria caracteriza o presbítero, a dedicação caracteriza o bispo e o amor caracteriza o pastor, que se referem ao ministro cristão. O ministério cristão tem ainda a função de preparar cada crente para o ministério universal a ser desempenhado por todos os servos de Jesus, mediante os dons do Espírito Santo. Cada crente, sem exceção, deve descobrir os seus dons e buscar a capacitação para o exercício do seu próprio ministério. Que o Senhor ajude a todos nós. Amém. Só pastor.
coração.